Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos nessa quarta-feira, né, em mais uma aula de português, a segunda dessa semana, né? Pois é, estamos na nossa segunda aula. Nossa semana terá 3 aulas de português, então sempre terão 3 aulas, serão 3 aulas de português, tá certo? Por quê? Porque não dá para falar tudo em uma aula só, não é verdade? Então, vamos primeiro relembrar um pouquinho do que nós estudamos na segunda-feira, né? Tem gente que foi mesmo que nós estudamos? Ai, tia, não lembro, hein? Eu lembro muito bem, muito bem. Até porque eu tô com a cola aqui, né, gente? Então, vamos pegar o nosso livro. Ó, a minha cola, viu? Então, vamos pegar o nosso livro de português. Primeiro, nós vamos colocar lá na página 13, né? O livro de português. Ah, tia, a aula hoje não é outra aula, né? A mesma aula de segunda-feira? Não. Nós vamos só dar aquela relembrada, porque um assunto vai puxar o outro, tá certo? Então, na segunda-feira, nós aprendemos a origem do alfabeto, como que ele surgiu, né? Vocês viram que o nosso alfabeto, ele é latino, né? E por que ele é latino, hein? Porque ele veio através do povo do Império Romano, e o Império Romano utilizava o alfabeto latino, então ele impunha, ele meio que obrigou a todos os outros, a maioria dos outros povos, a usar o alfabeto latino. Então, hoje nós temos aí o alfabeto latino, que é o mais utilizado ainda hoje, né? Depois de, nossa, muito tempo, que foi antes de Cristo, né? Para a gente imaginar, só depois de Cristo nós temos quantos anos? 2021 anos. Então, tem mais de 2021 anos, porque foi antes do nascimento de Cristo. Quando eu falar em antes de Cristo, depois de Cristo, significa que é a contagem do tempo através do momento em que Cristo nasceu. Então, quando Jesus Cristo nasceu, ficou tipo o ano zero. Só que já tinha acontecido muitas coisas antes de Jesus nascer, né? Então, a gente não... Como que a gente representa essa contagem? A gente representa assim, antes de Cristo. Então, se eu falar assim, ó, foi 200 anos antes de Cristo, significa que 200 anos antes de Jesus nascer, já aconteceu aquela determinada coisa que eu falar. Se eu falar assim, ó, isso aconteceu há 1000 anos antes de Cristo. Então, 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer, aconteceu aquele fato ali. Se eu falar assim, ó, 500 anos depois de Cristo, significa que a partir do momento que Jesus nasceu, mais 200 anos em cima, certo? Jesus nasceu, morreu, aconteceu um monte de coisa, mas é 200 anos depois de Cristo. Então, tem essa separação no tempo aí. Quando a tia estiver falando sobre tempo, eu acho que nós vamos falar isso na disciplina de História e Geografia. Então, quando eu estiver falando sobre o tempo, a gente vai dar mais uma aprofundada, tá? Nisso. Mas, por enquanto, eu quero que vocês saibam que existe essa divisão. Então, o alfabeto, ele foi criado antes de Cristo, muito, né? No tempo da pré-história, nos primórdios, né? Primórdio significa o quê? Os primeiros homens, né? Que, inclusive, nós vamos falar disso hoje, ainda hoje, na aula de História. É isso mesmo, nós vamos falar isso na aula de História, sobre os primórdios. Aí vocês vão entender mais um pouquinho o que a tia está falando em português, aí junta com a informação de História, aí vai ficar tudo aqui, ó, guardadinho na mente de vocês, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Então, nós aprendemos, né, o que é o alfabeto, e aprendemos também que existe uma ordem, é a ordem alfabética. Eu dei até o exemplo de Antônio e Maria. Qual que vem primeiro? Claro que vem primeiro o Antônio,
Porque Antônio começa com A, Maria começa com M, que na ordem alfabética, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, ó, o M apareceu agora. Então, o A aparece primeiro. Tia, mas quando os dois nomes começam com A, Antônio e Amanda, aí eu vou ver a segunda letra. De Antônio, letra N. De Amanda, letra M. Qual que vem primeiro? Antônio ou Amanda? O M vem primeiro que o N. Então, Amanda, na ordem alfabética, Amanda vem primeiro. E com isso, né, eu sei que muitos aí acertaram todas as atividades, receberam o gabarito, conferiram tudo. Espero que sim, né? Espero que sim, porque se a gente não confere, a gente não sabe se a gente acertou. Confiram, certo? A tia envia o gabarito, tem um motivo para a tia estar enviando aquele gabarito. É para você conferir. Será que eu acertei? Será que eu não acertei? E hoje nós vamos falar uso do C e C cedilha. Hoje é uso do C e C cedilha. Nós vamos falar por quê o C e o C cedilha. Porque é também falando sobre o alfabeto, gente. Só que essa letrinha, ela às vezes deixa a gente confusa, né? Vamos ver. Antes disso, vou contar um texto para vocês, ó. A cigarra faceira. Na rua do Ouriço Paçoca mora a cigarra Cissa Faceira, que vive com um laço na cabeça e quer muito ser doceira. Pega açúcar, maçã e cereja e joga tudo na caçarola. Mexe tudo, não pode parar. Dessa receita vocês vão gostar. Mas a cigarra Cissa Faceira vai para fora namorar. A caçarola no fogo está. E o doce, com certeza, né, gente? Vai queimar. A fumaça sobe logo. Nossa, que fumaça! Que fumaceira! E a cigarra Cissa Faceira não vai ser doceira, né? Esse é um texto de Lisete Genirando. E eu peguei esse texto para demonstrar para vocês a utilização do C e do C cedilha. Vocês prestaram atenção que no texto tem várias C e vários C cedilhas. Então, esse texto é repleto de C e C cedilha. Depois a gente volta um pouquinho no texto. Vamos falar um pouquinho agora sobre o C. Cedilha. Cedilha, gente, que está representado bem aqui, é um sinal gráfico usado abaixo da letra C. Então, essa letra só chama, não é que a letra seja cedilha, mudou a letra. É esse sinalzinho gráfico que tem aqui embaixo, ó. Né? Embaixo da letra C. Essa letra continua sendo C, só que é acrescentada, acrescida de C, desse sinalzinho gráfico. Quando essa consoante aparece antes das vogais A, O, U, então a gente usa o cedilha. A letra C possui o som de S, né? Em um único caso. Como as vogais E e I, em todos os outros casos, deve-se usar a cedilha para iniciar o som de S. Então, quando eu quero falar Sá, Sé, Si, Sol, Su, como que eu vou saber qual a hora de usar o cedilha ou não? É assim, ó. Se for Sá, Só, o Su, é o cedilha. Se for o Sé ou Si, é só o C. Ele já vai dar o som de S, tá certo? Então, quando você for usar Sá, Sé, Si, Sol, Su com C, ele é letra C, ele só tem o som de S. Então, nesses casos, como que eu vou descobrir? Eu pego, se for A, O, U, Sá, Só, Su, é o cedilha. Mas se for o Sé e o Si, é o C normal. É isso mesmo, tá? Então, vocês vão utilizar aí essa regrinha e não é para esquecer. Se esquecer, volta aqui na videoaula e assiste novamente.
né? Não tem problema. Se você voltar 20 vezes a videoaula, vai ter a explicação aqui, né? Todinha para você. Então, A, O, U, Sa, Sol, Su, cedilha. Se for Se e Si, no E e no I, na vogal E, I, você vai usar apenas o C, tá bom? Então, observe algumas palavras que são escritas com o uso dessa regra. Por exemplo, aqui, ó, açafrão. Açafrão, que é uma verdura, né? Um tempero aí, açafrão, é um tempero, na verdade. Então, açafrão é como que aqui, ó, vocês observem que aqui é um A. Então, como que é um A? Se for A, O, U, a letra que vem antes é o cedilha. Na palavra abraço, aqui, ó, presta atenção, abraço. É A, O, U, já tá aqui nesse meio, então é com C cedilha. Se for a palavra açúcar, aqui também, ó, no A, O, U. Então, eu vou usar o C cedilha. Moço, eu usei, aqui vem o O, a letrinha o O tá aqui. Então, eu vou usar também o C cedilha, né? Vou usar também o cedilha. Então, tá aí a representação gráfica do cedilha para vocês, né? Memorizar, ninguém vai esquecer, né? Vamos usar no A, O, U, se for o som de S, tá certo? Claro que se for o som de C, não vai usar esse cedilha aí, né, gente? Vai usar só o C mesmo. A cedilha não é usada, presta bem atenção, no início de palavras. Então, não vai aparecer no início de uma palavra, não vai acontecer de eu usar um cedilha. Não tem, tá certo? Então, não tenham essa dúvida. Eu comecei a escrever uma palavra, será que é com cedilha o começo, a inicial? Não, não é, não existe, tá certo? A cedilha ela não é usada no início das palavras. Vejamos algumas palavras que começam com a letra C e não ocorre a inserção da cedilha. Então, vai acontecer, não vai acontecer ser incluída a cedilha aí nesses casos. Então, vamos ver, né? Então, como que eu acabei de explicar, ela é antes do E e do I. Então, vamos lá. Cenoura. Cenoura vem, depois do C vem o E. Então, o C não tem cedilha, né? Circo. Circo, a palavra circo, a mesma coisa. Depois do C é o I. Então, não vai cedilha aqui no circo. E até porque, gente, aqui também, ó, é a primeira letra da palavra, né? Então, a primeira letra, claro que não vai cedilha, porque eu acabei de falar que não existe isso, né? Então, a palavra certo, aqui é o E. Então, também não pode aqui ser o cedilha. Então, qual o momento que eu não posso usar cedilha? Né? É quando for com E, I ou no começo da palavra. Então, não vai acontecer, nem com E, nem com I e nem começo de palavra. Se for nesses aí, eu vou usar a letra C sozinha, sem, né, o gráfico dela, sem esse grafismozinho aí, essa pontinha. Antes das vogais E e I, usamos somente a letra C, sem o sinal gráfico, mesmo que essa consoante esteja no início, no meio da palavra. Vejamos os exemplos. Então, já tinha colocado aqui para vocês o C no início, né, que não pode acontecer, indiferente de ser qualquer vogal que tiver aqui, indiferente disso, não pode acontecer de ter cedilha, só o C normal. E se for no meio, ó, o que eu tenho que observar? Se for com E ou I, é só o C sozinho, sem sinal gráfico. Agora, se for A, O e U, aí eu vou usar o sinal gráfico, é cedilha. Então, a palavra anoitecer. Anoitecer. Que vem depois do C, a letra E. Então, eu não vou utilizar o sinal gráfico. Bacia, que vem depois do C, a letra I. Eu não vou utilizar
o sinal gráfico. E saci, taci, eu também não vou utilizar, porque logo depois do C vem o I. Então, não vou utilizar o sinal gráfico. É simples, gente. A, O e U. A, O, U, cedilha. E, I, C normal. Né? Isso aí. Nós temos aqui o C, né? Para vocês visualizarem. E vamos agora pegar o nosso livrinho, né? Nosso livrinho, porque a nossa videoaula foi das páginas 16, que na verdade nem é página 16, porque no livro, não sei se vocês perceberam aí, ó, já começou com a atividade. Então, eu poderia ter colocado aqui, videoaula que a tia Liliane falou. Não é assim? Videoaula. Pronto, vou colocar, ó. Videoaula. Sem página. Vamos ver aqui. Videoaula não tem página. Porque foi tudo que eu falei aqui, tudo que eu expliquei para vocês e ainda o texto, né, da cigarra faceira. E as atividades, na verdade, elas começam da página 16. Então, 16, 17 e 18. Porque vocês prestem atenção aqui no livro. Dá uma olhadinha, né? Trabalhando a ortografia, página 16. Não coloquem aí. Página 16. Trabalhando a ortografia. Uso de C e C cedilha. Ela já começa em atividade. Então, a videoaula foi mais, ó, só a tia falando aí, né? Então, a primeira atividade, ó, complete as palavras corretamente com C ou com C cedilha, né? Com cedilha. O que vocês vão fazer? Vão prestar atenção naquelas regrinhas. Começo, não pode ter cedilha. E I, não pode ter cedilha. As outras A, O e U com cedilha. Pronto, é facinho. Olhou, fez essa separação, deu certo, né? Então, ó, começa respondendo, página 16, página 17, temos aqui na questão número 2, uma cruzadinha. Vocês vão colocar algumas palavras. O que é a figura número 1, hein? Figura número 1, o que vocês identificam? O que é isso? Que negócio de pesar os alimentos, como que chama? Quando descobrir o que chama, como que chama, ainda vai ter que descobrir se é com C ou com C cedilha que escreve. Aí, segundo, o número 2, qual é? É aquele que trabalha no circo. O que é? Quando eu descobrir o que é, eu ainda vou ter que descobrir se é com C ou com C cedilha. Número 3, o que é o número 3? Era o transporte antigamente, né? Ainda existe hoje, né? Mas era mais utilizado antigamente. Que transporte é esse? Quando eu descobrir o que é, ainda tenho que descobrir se é com C ou com C cedilha, né? Que eu não quero fazer minha atividade errada. Número 4 é um legume. Que legume é esse? Número 5 é um enfeite de cabelo. Como é o nome? Número 6, uma verdura. Número 7, uma peça de roupa. Número 8, uma fruta. E número 9, alguma coisa que a gente compra no mercado. O que será isso, hein? Isso aqui ficou fácil demais. Já tem até o nome nele. Pois é. Então, ó, são atividades simples. Página 18 também é só colocar em ordem alfabética, que é a atividade já da segunda-feira, né? Na número 4, desembaralhar as letras, bem fácil também. E na número 5, outra cruzadinha, né? Outra com C e cedilha. Eu sempre falo C cedilha. Eu falava assim quando era criança. Então, com C e cedilha. Pois é, meus amores. É isso. Nossa videoaula de hoje foi a explicação da tia, a história que a tia contou. E as atividades estão nas páginas 16, 17 e 18. Bom, eu espero que vocês tenham aí gostado da aula e não tenham ficado nenhuma dúvida. Tentei explicar o mais claro possível para vocês, né, gente? Mas é assim mesmo. Eu acho que não surgiu dúvidas. Então, grande beijo para vocês. Nossa próxima aula de português é na sexta-feira e eu espero vocês, né, que vocês assistam, tá certo?
Beijo, até sexta-feira da aula de português. Ainda tem aula hoje, hein? Mas a de português é até sexta, tá bom? Beijo.